Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando do All-Star Tower Defense, cara, o auge e a queda dele, falando de como tava a situação no jogo, que estava bem ruim no caso. Mas tem um problema, aquele vídeo tava horrível, cara. Mano, eu abordei vários assuntos, cara, eu falei de muita coisa mesmo, e incrível, eu consegui falar besteira em 99% das coisas, cara. E tava muito incompleto. Tava muito incompleto mesmo. Meses se passaram, cara, e eu pensei assim: não, mano, esse vídeo merece uma versão digna, merece um remake. E como o jogo continua uma bosta, por que não fazer de novo, né? E não, esse vídeo não é um desabafo de salve All-Star Tower Defense. Não, cara, porque mesmo depois desse vídeo não vai mudar nada no jogo, então eu só vou falar por falar. Vamos começar daqui, do início, cara, até os dias de hoje. Mano, o Roblox no auge da pandemia começou a ganhar muito player mesmo, cara. E não foi diferente dos Tower Defenses. Eu arrisco dizer, cara, eu não tenho certeza porque eu não quero ficar analisando jogo por jogo pra ver data, que o All Stars foi o primeiro Tower Defense de anime, cara, com mecânicas de anime, que na época 2020 chamou a atenção de muita pessoa. Mas eu arrisco, mano, provavelmente tinha outros que eram muito ruins e todo mundo esqueceu, ou era bom e tinha pouco reconhecimento. E sim, era estranho pra caralho, mas ninguém tava nem aí, mano. O jogo pegava uma boa player base porque literalmente era um tower defense de anime. Mas cara, essa fase do All Stars não durou muito, cara. Incrível como esse jogo em pouco tempo já conseguiu melhorar do 0 ao 100 só em algumas updates. Mas o jogo foi andando, cara, adicionando 6 estrelas, algo que eu achei bem bom. Nossa, mano, meu primeiro 6 estrelas foi o Minato. Mas updates, cara, aí que veio a primeira merda. Não é só porque o jogo errou uma vez feio que entrou em decadência, mano. Não houve errado aqui. Mas o PVP, cara, pelo amor de Deus, mano, eu falei disso uma vez no servidor deles. Nossa, como era ruim esse modo PVP. Era lento demais e quando lançou também. Não contava na task o dano que você dava. Você podia jogar muito e perder. E pensar assim, mano, pelo menos eu vou ganhar muita gema, né? Mas você não ganhava. Ou seja, era chato, repetitivo e não dava em nada. Mas só porque eles erraram, não que eles podiam voltar atrás, né? E eles conseguiram. Um tempo depois, o povo já tava cansado de ficar muito tempo na partida e só ganhar pouca recompensa. Com Stream Mode que dobrava em 3 a recompensa, literalmente abaixava o grind, mano. O povo já fazia muita coisa pra ganhar alguma coisa, agora fazia muito menos. Isso foi muito bom mesmo, foi um acerto. Mano, os caras já tinham lançado uma bomba nessa update, agora eles lançam outra, velho. Esse jogo só foi melhorando. Porque a primeira coisa foi que eles trouxeram um jeito de buffar os personagens sem não necessariamente buffar eles. No começo é literalmente você fazer alguma fase e ganhar uma orb, cara. Uma fase bem difícil mesmo pra época. Nossa, mano, como eu amava as orbes do All-Star Tower Defense, era muito mais balanceado, melhor do que essa porra aqui. Muitas orbes do jogo não tinha como você pegar por fase, você tinha que farmar, que veio o modo farming do jogo, coletando materiais até pegar a orb. Algo que eu não reclamaria muito se o grind fosse pequeno. Não que eu lembre de alguma orb que tenha muito grind, né? Boa, acertaram o evento, não era chato, não era repetitivo, não tinha que fazer tanto esforço e as unidades, cara, de recompensa foram aceitáveis. Tinha um Sabo, ele não era tão podre assim, ia ficar um pouco antiquado nas próximas updates, mas não era nível água. Parece que o All-Star Tower Defense não sabe o que significa balanceamento, que já no update do Goku God que veio o Goten já tava melhor que muitos 5 estrelas por aí. Vem o update e eu vejo que o cara tem 23 milhões. Meu Deus do céu, os caras já pulou para essa casa sem necessidade nenhuma. Que parece que aqui, nessa update, começou aquele bagulho que até o Uzumaki falou. Não existe mais um balanceamento de dano entre os personagens. A cada atualização é mais e mais milhões e bilhões e trilhões e vai subindo essa escala. E assim, Mano, eu já tava reclamando um pouco do Gilgamesh agora há pouco. Agora vem isso. E isso. E meteram a pior coisa do jogo, que literalmente foi motivo de outras coisas ruins no jogo, que literalmente foi as trades. Nossa, mano, quando eu vi isso eu falei, não. Os caras não meteu essa. Literalmente um gacha de robuts que é as cápsulas do jogo, que é literalmente algo muito ruim. Lenda! Lenda!
Obviamente elas não foram muito boas, algumas, né? Mas isso literalmente tirava o potencial de muita coisa, muita unidade que podia vir pro jogo e via nessa maldita cápsula. Imagina ficar tão hypado pra uma unidade e ela no final ser de robots. Quebrava literalmente muita gente. Mesma coisa, personagens nada balanceados que já foram esquipando milhões e milhões de dano, mais coisas de cápsula e a pior coisa do jogo. É por isso que eu falei que as trades foram um erro. Eles deram motivo de muito evento porco. Já comecei errado por esse modo não ser um Tower Defense, cara. Meu Deus do céu, eu quero defender uma torre, não ficar FK. Esse modo literalmente era inútil só pra agradar o povo de trade que literalmente valeu pouco. Ou seja, você tinha que ser rápido e trocar rápido. Não tinha motivo pra você fazer isso. Gastar muita gema que não era infinita pra uma arminha lendária pra no final ser uma unidade de trade. E o resto só piora, só repetindo a mesma coisa. Mas do Overheaven ele conseguiu bater um hit. Eu acho que ele que carregou a update pra ter batido o hit. As dungeons foi literalmente interessante. Foi um pouco interessante. Pelo menos só do Aizen foi interessante. Porco, sério isso? Tá, não era decadência, mas o sinal do All-Stars for Defense parecia que eles estavam errando muita coisa, mano. Estavam errando direto. Mas aqui, infelizmente, cara, eu não queria ter que falar isso, mas aqui em 2022, início pra frente, começou a decadência. O update do Segundo Mundo foi um dos piores updates que a gente já teve. Realmente, a update foi porca. A única coisa que acertaram foram o lobby mesmo de Dragon Ball, que foi genial, cara. A coisa mais bonita que eu já vi. Achei muito boas as mecânicas do World 2, a nova moeda do novo banner que tinha, mas se fizessem ela direito seria mais interessante. Além do banner não ter pire, no começo o único jeito de você ter esmeraldas era comprando ou jogando Infinity. E só piorou pra frente, cara, que adicionaram esse carinha aqui e não mudou muita coisa. A única coisa que você tinha pra fazer pra ter muitas esmeraldas era com task de dano. Algo que era muito ruim, você já tinha que pagar caro pra ter esmeraldas. E como você não tinha task infinita, se acabasse tudo, como não tinha pire, fudeu. E alguma hora ia acabar sua task de dano, que ia literalmente acabar com todos os seus rumos no jogo. Não tinha mais o que fazer a não ser quitar e esperar o próximo update. Pra essa moeda ser boa, além de ter pire no Banner Z, precisava ter muitas outras maneiras de conseguir muitas esmeraldas, não só com task de dano. E sim, conseguiram. Eu acho que foi um acerto, cara, porque eles conseguiram pegar muito player, cara. Muita gente voltou pro jogo por causa desse evento. Eles repetiram o evento do Sabo, literalmente, de times. E só hypou porque era um evento de ataque com Titan, cara. Literalmente só foi por isso. Mano, antes o All Stars só tava tendo uma época ruim, que tava tendo muita coisa ruim no jogo. Mas, tipo, isso literalmente virou piada. É só isso. Acho que daqui pra cima começaram a inventar esse meme de All Star só lança update ruim. Mas, cara, como o Anime Adventures estava fazendo muito sucesso na época, eles tinham que fazer alguma coisa. Aí que veio a melhor coisa que foi adicionada no All Stars. Speed. Sim, isso é fato. Foi a melhor coisa que adicionaram no jogo, porque literalmente acelera seu jogo. Mano, além de muitas updates muito ruins, eles davam muito delay, cara. Sério. Antes era assim: nossa, essa update vai ser ruim. Nossa, essa update vai ser horrível. E vão adiar, pelo menos umas 3 vezes. E o outro acerto desse jogo foi o Star Pass, cara. Que além de ser literalmente de graça, só gastar no Summon Z, não era um trabalho escravo, mano. Você pode até completar as tarefas do Star Pass que ficam do lado e as recompensas valem a pena. Pelo menos algumas, né? Mano, erraram nessa moeda igual as esmeraldas, cara. Boa ideia e fizeram de um jeito errado. Eu achei interessante um banner tipo do Cambero, cara. Desbalancearam muito, cara. Colocavam muito meta nesse banner, que desbalanceava o jogo inteiro. Mano, o All Stars tem um problema de balanceamento que confunde os status de muita unidade. Tem 4 estrelas muito mais forte que 6 estrelas. Tem 3 estrelas que também é muito mais forte que alguns 6 estrelas. Daqui a pouco 5 estrelas vai ser mais forte que muitos 7 estrelas. Além desse erro, você literalmente só tem um jeito de pegar uma quantidade boa de Stardust, que é o Tower Mode.
E pra você ter algo como 1000, que é uma quantidade boa, só boa mesmo, você tem que jogar 100 fases. Ou esperar código a cada update. Tem a Thumb Chamber também, mas é tão ruim, cara, com Vipel 100 que vai demorar muito tempo mesmo pra você ter uma quantia suficiente pra vários summons. A update que eu mais odeio que tem relação a esse summon foi o do Guts, cara, que literalmente só lançaram meta pra esse banner e ferraram tantos status que literalmente obrigou os players a jogarem isso. Não como se a raid do Guts fosse algo bem legal, mano. Aí que tá o problema, velho. E isso conseguiu puxar outro problema que era um grind. De ter nerfado os status, cara, você tem que fazer menos raid, ainda continua muito demorado pra você pegar os metas. Tu literalmente tem que ter o 3x speed pra sobreviver e ainda demora. Tem 7 estrelas que literalmente tem chance de drop, que me deu muita dor de cabeça, cara. Mano, essa update foi tão piada e cheio de bugs que eu nem acreditava. Mano, All Stars, que você se tornou, mano? Vocês se venderam e conseguiram perder jogadores. O mapa do Lobby 1 é legal, lagado também, mas o mapa do World 2 tá tão feio e lagado e terrível que não precisava. Esse mapa já tava bom, só bastava otimizar. Mas não, eles tinham que se inspirar em outro jogo, porque eles não têm fé na sua comunidade, eles tinham sua originalidade, velho, e eles jogaram no lixo. Mano, o HUD do inventário, eu lago só de rolar pra baixo. Algo que não acontecia comigo uma vez, quando era o outro. Repetiam e repetiam mais updates e eventos também que era só pra quem fazia trade nesse jogo. E muito chatos de grindar, meu Deus do céu. Esse último, velho, foi um desastre. O de Natal, eles só repetiram a mesma coisa de 2022. Pra você ver a preguiça deles. Conseguiram também inutilizar o Infinite Mode, só serve pra leaderboard. Ué, mas e o povo que quer farmar gemas? Não existe, só você só farma lá se você é iniciante. Porque quando você pega seu primeiro personagem que tem nuke, acabou. Só ir lá, dar nuke e tchau. Tirou a graça até das raids e do Store Mode, cara. O que adianta você colocar uma update? Ah, esse personagem é meta pra esse modo, viu? Pra que eu vou gastar se tem 1000 personagens que fazem a mesma coisa e posso solar literalmente 99% do jogo só com um deck só? Personagem de Robots? Sério isso, mano? E é isso, mano. Acaba, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais esperança. Acho que eles têm a mesma mentalidade do Zuki. Nossa, que rumo triste que esse jogo tomou, velho. Infelizmente.